Relacionamentos em 2025, 5 coisas que toda mulher precisa saber para viver um relacionamento feliz. A gente sempre ouve que a gente tem que ter autoconhecimento, mas o que é autoconhecimento? Ninguém explica isso pra gente. Mas antes da gente chegar lá, eu quero te falar algumas desvantagens de você não ter esse autoconhecimento bem desenvolvido. E uma das desvantagens é você ser essa pessoa que você não sabe como agir, você não sabe muitas vezes conversar, você é essa pessoa que, dependendo da situação, se descontrola, ou então você acaba sendo aquela pessoa que se deixa levar muito por aquilo que passa na sua mente, pelos seus pensamentos e acaba reagindo a isso. E aí é claro que o resultado disso é você ouvir que você é uma pessoa chata, que você é repetitiva, que você é descontrolada, que você é dramática e por aí vai. E essas 5 coisas que eu vou trazer nesse vídeo hoje, elas têm total relação com o autoconhecimento. Quando você domina essas 5 coisas, você pode sim dizer que você tem um bom autoconhecimento sobre você mesma. E vamos à primeira delas. Saber como melhorar a sua autoestima. O que acontece? As pessoas elas vivem dizendo: "Ah, você tem que ter uma boa autoestima". E a gente fica com esse conceito vago, mas como que eu melhoro a minha autoestima? E aí que eu vou explicar para você, mas antes eu vou te falar o seguinte: por que será que as pessoas têm uma baixa autoestima? E a resposta está na nossa história de vida. Por quê? Porque dependendo daquilo que a gente viveu, a gente vai formando uma ideia negativa sobre a gente. Então imagine que você viveu em um ambiente onde você não era vista como uma pessoa bonita, onde você era talvez rejeitada, ou onde você sofreu bullying, talvez. Então tudo isso vai moldando ali a sua forma de se ver. Então a nossa história de vida atrelada também com outros fatores, acaba contribuindo para que a gente tenha uma baixa autoestima, ou seja, que a gente tenha uma visão negativa sobre a gente. Por exemplo, sou feia, não sou atraente, não sou legal, não sou inteligente. Então, isso tem relação direta com eventos que a gente já viveu, tem relação direta com histórias que a gente já passou. A gente pode começar a melhorar a nossa autoestima cuidando, por exemplo, da nossa aparência. Quando eu falo sobre cuidar da aparência, eu quero dizer o quê? Você cuidar, por exemplo, do seu cabelo, você ir no cabeleireiro, por exemplo, você cuida das suas unhas, você aprende a se vestir melhor, às vezes você não sabe se vestir tão bem, aí você compra um curso, enfim, ou você assiste vídeos e aí você aprende a se vestir melhor, você cuida da sua pele, você aprende a se maquiar. Então, tudo isso, de certa forma, vai ajudando, você vai se sentindo melhor com você mesma. Mas não é só isso. Além disso, a gente precisa também pensar em outras coisas, como, por exemplo, o nosso desenvolvimento intelectual. E quando eu falo do nosso desenvolvimento intelectual, eu estou falando também, claro, dessa parte profissional. Mas não somente isso. Então, o nosso desenvolvimento intelectual enquanto pessoa. Quando a gente começa a ler mais, a estudar mais, quando a gente se dedica a uma profissão e você é bem-sucedido, ou pelo menos você busca ali, né, bastante conhecimento, se desenvolver, para que você se torne aí um dia uma pessoa bem-sucedida, tudo isso vai melhorando a visão que a gente tem sobre a gente. Se você é aquela pessoa que não busca conhecimento, tá por fora, né, dos assuntos, tá totalmente alheia, né, sei lá, à literatura, por exemplo, o que está acontecendo no mundo, ou então não tem talvez ali, né, algo a que você se dedique, você pode se sentir muitas vezes diminuída, quando você se comparar ali com outra pessoa. Então por isso é tão importante que a gente se desenvolva. E eu vou abrir um parênteses aqui para vocês, né. Quando eu passei a estudar mais, então cursei psicologia, terminei, né, fiz vários cursos, isso ajudou muito na minha autoestima, então mudou a minha forma de me enxergar, né. Então eu passei a não ser aquela pessoa tão insegura, no sentido de achar qualquer pessoa melhor que eu. Até porque o que eu usava como parâmetro nesse sentido, aparência. Ah, essa pessoa é mais bonita que eu, então sou menos que ela. Só que, quando você tem desenvolvido em você essa questão, né, intelectual, essa questão, do conhecimento mesmo, de certa maneira, muda a tua forma de se ver e você olha para outra pessoa e você entende que você é mais do que a sua aparência. Ah, podem existir pessoas mais bonitas, mas espera aí, eu não sou só isso.
Eu não sou só a minha aparência. Então, olha aí o poder dessa questão da gente se desenvolver intelectualmente sobre a nossa autoestima. E tem mais uma coisa, é a gente se desafiar a fazer coisas que a gente tem medo ou às vezes que a gente acha que a gente não consegue. Então, imagine que você tem ali a oportunidade de começar na tua profissão, só que você está com medo, aí você vai lá e você enfrenta e você começa a ir bem. Olha como isso melhora a tua visão sobre você mesmo. Eu já tive pacientes, por exemplo, né, que tinham medo, tem medo de andar de moto. E aí quando a pessoa começou a andar de moto e ela viu que ela conseguia, a mente dela, né, dizia para ela que ela não conseguia. E aí ela começou a ser independente, isso melhorou a visão dela sobre ela. Por isso eu digo, se desafiem nas coisas que vocês muitas vezes têm medo ou julgam que vocês não conseguem. Porque é só na prática que você realmente tira a prova e fala: caramba, olha só, eu consigo. Ou então, ainda que você tire a prova e fala: não, eu não consigo. Tudo bem, porque ainda assim você vai falar: olha, mas talvez não foi tão terrível quanto eu imaginei. Olha, eu posso tentar mais uma vez. Ou seja, para a gente melhorar a nossa autoestima, é um exercício que é de fora para dentro. Eu preciso fazer para então eu melhorar a forma de me ver. Mas espera aí, você não ia falar de relacionamento, Vanessa? O que tem a ver essa questão de autoestima? Tem tudo a ver. Porque quando você tem uma autoestima boa, não é qualquer coisa que vai te abalar. Não é qualquer mulher, por exemplo, que vai te abalar a ponto de você ficar insegura. Você tem uma confiança maior em você. Querendo ou não, quando você tem uma confiança maior em você, você tem mais chances também de ver um relacionamento leve e feliz. Vamos para mais uma coisa que eu acho aí super importante, né? Que a gente, enquanto mulheres, a gente saiba para que a gente tenha um relacionamento bacana, um relacionamento feliz. Entender o conceito de reforço positivo e reforço negativo. Mas eu já vou explicar como é que é isso. Pode ser que você fale, nossa, meu Deus, como assim? São conceitos da psicologia, tá? Mas seria entender o seguinte: dependendo da nossa atitude, é como se a gente incentivasse a pessoa a continuar um determinado comportamento. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagina que você está lá no mercado e a criança começa a chorar, porque ela quer o chocolate. E quando ela começa a chorar, você dá o chocolate. O que você fez? Você reforçou esse comportamento. Como assim? Você incentivou essa criança a chorar da próxima vez que ela for ao mercado. Aí você vai no mercado de novo, o que a criança aprendeu? Quando eu choro, eu ganho chocolate. Porque realmente ela ganhou algo. Foi um reforço positivo. Agora vamos colocar isso para a questão de relacionamento amoroso. Imagine só que você detesta que o seu parceiro deixe sempre ali, ele come alguma coisa e deixa o prato em cima do sofá. Aí você faz o quê? Você reclama, só que toda vez você vai lá e você tira. Isso é um reforço negativo, ou seja, ele se livrou de algo que seria talvez aversivo para ele, que seria o quê? Ter que tirar, ter que sair da sala, ter que levar lá para a cozinha. Ou seja, você incentivou o comportamento dele. O meu marido ele deixa sempre a toalha molhada em cima da cama. Você vai lá e tira? Você está reforçando esse comportamento. Ele precisa entrar em contato com as consequências disso. Então, por exemplo, de chegar lá do lado da cama dele e o lado dele estar molhado. Mas ele não se importa. Ok, se ele não se importa, então, de deitar na cama ali, né, na parte dele molhada, enfim. Então, é muito importante aprender isso. Existem comportamentos que a gente vai fazer e que vão incentivar o outro a continuar agindo assim. Então, é importante a gente se dar conta para a gente não fazer. É entender, mas se eu fizer isso, será que eu estou incentivando o comportamento da pessoa? Então eu não vou fazer. E agora vamos para o terceiro ponto, mas antes, se você chegou até aqui, se você está gostando, já deixa um like para eu saber, já se inscreve no canal também. Vamos lá. Então, o terceiro ponto é aprender a não se deixar levar pelos pensamentos. A nossa mente, ela não para. A gente está o tempo todo pensando, imaginando coisas, imaginando o amanhã, o que a gente tem que fazer depois. Só que muitos desses pensamentos, eles não se concretizam, eles não se realizam. Então, a gente precisa entender isso porque, às vezes, é como se eles acabassem sequestrando a gente. É como se eles acabassem dominando e aí a gente acaba agindo por conta deles. Então, sei lá, imagina que você começa a pensar
que o seu marido tá demorando para te responder porque ele tá conversando com outra pessoa, ou então que você sempre fica em segundo plano para ele. Olha o teu pensamento. O que que a gente precisa fazer? Perceber. Olha esse pensamento vindo na minha mente. Espera aí, eu não preciso reagir a ele. Talvez ele seja só um pensamento. Então existe uma diferença gritante entre o mundo dos nossos pensamentos e o mundo real. Nossa, Vanessa, mas como é que eu aprendo a lidar com aquelas coisas que ficam vindo na minha mente? Questionando. Claro que o primeiro passo é perceber. Eu percebi um pensamento na minha mente, eu posso inclusive anotar. Ah, mas eu penso muita coisa, Vanessa. Tudo bem, mas ainda assim tenta puxar na tua memória, tá? De tudo que eu pensei, o que que talvez tenha mexido mais comigo? O que que tá ali, né, na minha cabeça e que tá me deixando mal? E aí você vai questionar. É como se você fosse tirar a prova disso, meio que. Eu pensei isso, mas quais são as evidências de que isso é verdade? Eu tenho evidências? Eu tenho algo concreto? Quais são as evidências contrárias? O que me leva a pensar que talvez eu possa estar enganada? Faça esse levantamento, você pode inclusive escrever. E no final das contas, tenta buscar um pensamento mais realista. Então, é um pensamento mais alinhado com a realidade, não alinhado com os seus sentimentos, as suas inseguranças. E aí, por exemplo, você pode chegar à conclusão de que, olha, às vezes meu marido já demorou para me responder, e não é que ele estava falando com outra pessoa, né? Às vezes ele deixou o WhatsApp aberto. Então, você começa a ter ali um pensamento mais realista, de acordo com o quê? Com a realidade dos fatos. E vamos para o quarto ponto, que é saber conversar de forma madura. Por quê? A gente vê que hoje em dia é como se a gente tivesse perdido essa capacidade. As pessoas falam gritando, as pessoas falam ofendendo, as pessoas acabam sendo reativas. Pessoas que, assim, né, estão nesse padrão, são pessoas que a gente diz que tem uma fala agressiva. Só que a gente tem também o oposto. A gente tem aquelas pessoas que elas se fecham, elas não falam, elas têm muito medo de causar uma briga, elas têm muito medo de falar algo e a pessoa terminar. Aí elas são essas pessoas mais passivas. E o que que a gente precisa, quando eu digo, né, da gente ter uma fala mais madura, a gente precisa aprender a ser assertiva. O que que é isso? É o meio termo. Eu não serei passiva, mas também não serei agressiva. Ou seja, eu vou saber comunicar as minhas necessidades, né? Comunicar aquilo que me desagradou. Então, não vou ficar guardando, só que eu sei falar, eu sei usar as palavras, eu escolho as palavras, eu sei qual tom de voz eu devo usar. Eu não me deixo abalar se a outra pessoa talvez me responde de uma forma mais ríspida, eu me mantenho assertiva. Então, essa nossa capacidade de saber dialogar é fundamental para um relacionamento feliz. E a quinta, que é a gente aprender a ter controle emocional. Vocês já viram aquelas pessoas que dão barraco ou batem no parceiro, enfim. São pessoas que não têm um controle emocional. Então, são pessoas que precisam aprender sobre isso. Talvez você seja não essa pessoa que chega da barraca, ou seja, enfim, não sei. Mas pode ser que você tenha dificuldade. Então, de repente, quando você está muito nervosa, você fala alguma coisa, você acaba explodindo, você bate porta. E aqui entra o quê? A gente saber lidar com os nossos sentimentos. Coisa muito difícil, assim, porque ninguém ensina isso pra gente. Às vezes a gente aprende isso no processo de terapia, mas não é todo mundo que busca, ou não é todo mundo que compra um livro para aprender mais sobre isso, né? Então, basicamente seria o quê? Você aprender a perceber a sua emoção. Não é a gente agir de bate-pronto, nossa, eu percebi que eu tô nervosa, eu percebi que eu tô com raiva. Depois disso, a gente dá um tempo. Eu até explico uma técnica dessas no curso, né? Que se chama stop, que é o quê? Pare. Sentiu uma emoção intensa? Pare, você não vai fazer nada. Isso é para quê? Para a gente ganhar tempo. E depois a gente vai escolher alguma estratégia para nos ajudar. A gente vai escolher ali o que que eu posso fazer agora para me acalmar, né? Em que momento que eu posso, talvez, como eu já me conheço, né? Em que momento que eu posso tentar ter essa conversa? Ou o que eu posso fazer agora para não ir lá e, sei lá, falar um monte para a pessoa, ou brigar. Enfim, então nesse vídeo eu expliquei para você 5 coisas que eu acho que são fundamentais para toda mulher, para todo ser humano, né?
que quer ter um relacionamento feliz. E se você quiser aprender ainda mais, se você quiser aprofundar o seu conhecimento, fala: "Nossa, Vanessa, mas eu gostaria de ter isso de uma forma mais, detalhada, ponto por ponto, como é que eu faço?". Olha, existe o meu método, que é o IEA, Inteligência Emocional no Amor. O link tá na descrição desse vídeo e o link também tá no primeiro comentário fixado aqui nesse vídeo. Tem mais algum assunto que você gostaria que eu abordasse aqui? Tem mais algum tema dentro, né, dessa questão de inteligência emocional, de relacionamentos, que você gostaria que eu falasse? Se sim, deixa aqui a sua sugestão nesse vídeo e não deixe também de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!